Fala aí, galera da terceira série do Colégio de Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni, de Sociologia, aqui presente para mais uma videoaula para vocês. Hoje vamos falar sobre os problemas do campo. Sim, estamos naquela unidade que trabalha sobre os problemas do campo e da cidade. Na nossa última videoaula, nós trabalhamos com os problemas da cidade. Portanto, hoje, obviamente, vamos falar dos problemas do campo. Eu já começo com essa imagem aí que fala sobre a violência, o confronto entre trabalhadores rurais, entre indivíduos sem terra e as forças policiais ou forças ligadas aos próprios fazendeiros é algo constante na realidade do campo brasileiro. Bacana, galera? Então, dentro dessa ideia, vamos abordar a questão da violência no campo. E quando eu falo de violência, não falo só de confronto direto, não, conflito armado. Estou falando da violência que é a fome, por exemplo. Eu olho o Brasil, a gente tem um território enorme, a gente é uma potência agrícola, as nossas áreas cultiváveis são gigantescas, mas mesmo assim a fome é um problema muito grave em nosso país. Nós temos mais de 27 milhões de pessoas, isso são milhares e milhares de famílias vivendo abaixo da linha da extrema pobreza, e mais 40 milhões de indivíduos vivendo na pobreza. E aí, quando a gente olha essa questão da pobreza, um dos principais problemas é a fome. E aí vocês devem se perguntar, mas como assim? Como um país que tem esse potencial agrícola tremendo, que produz toneladas e toneladas de alimentos, tem tanta gente passando fome? E aí essa questão é respondida de forma bem tranquila. Primeiro, será que esse setor agropecuário ele está preocupado em atender uma demanda interna ou uma demanda externa? Geralmente esse setor visa a exportação, eles querem receber em dólar. E o segundo momento, o segundo fator, comida tem valor, ou seja, as pessoas têm que comprar essa comida, ou então produzir esse alimento. Ah, professor, mas tem terra para todo mundo. Aí que tá. A terra você tem acesso mediante a compra, geralmente. Todo mundo pode comprar terra? E sem contar que tem outras questõezinhas que eu vou comentar com vocês agora. Vamos entender os fatores para a fome aqui no Brasil ligado ao campo. Primeiro, a gente tem que entender a herança histórica que nós carregamos aqui no Brasil. Gente, o Brasil foi colônia de Portugal. O início do processo de colonização portuguesa aqui no Brasil já dividiu nosso território em capitanias hereditárias. Grandes lotes de terra nas mãos de poucos indivíduos. Ou seja, o nosso sistema de terra sempre foi de concentração fundiária. É o latifúndio, é o plantation. Lembra do plantation? Lembra do plantation? Latifúndio, monocultor, exportador. Ou seja, planta uma única coisa em grande quantidade, por exemplo, cana-de-açúcar, visando o mercado externo. Até hoje, o Nordeste brasileiro é grande produtor de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar mata a fome de alguém? Nossa, cana-de-açúcar vai virar açúcar para exportação, vai virar o etanol, combustível dos automóveis. Então você pega uma grande área cultivável e planta um único produto que não atende a barriguinha das pessoas, sem contar o processo de mecanização do campo. Olha a imagem que eu coloquei aí. Será que quantos trabalhadores tem nessa imagem? 6 trabalhadores? 7 trabalhadores? Quem faz o trabalho grosso são as máquinas. Então nós temos um desemprego muito grande no campo. Então é a concentração de terra, monocultura, ou seja, não está voltada à subsistência e pouco emprego disponível. Isso é uma herança histórica, isso é desde sempre no Brasil, desde o processo de colonização. Quando o trabalho começou a entrar no trabalho livre aqui no Brasil, quando a gente começa a olhar ali a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico intercontinental de escravos em 1850, o que é criado automaticamente no Brasil? A Lei de Terras. O trabalhador livre só pode ter acesso à terra mediante a compra. Então, dentro dessa ideia, a gente percebe que a massa, o povo mais pobre, sempre foi excluído desse acesso à terra. A terra no Brasil sempre ficou nas mãos de uma elite. E esse pequeno proprietário ele não consegue concorrer com esses grandes proprietários que vão comprar essas terras, ou que vão utilizar da força armada para expulsar esses indivíduos. Nós temos a grilagem também, indivíduos que têm acordos com o cartório, falsificam documentos, obtêm terras da União de maneira ilegal. Então, o pequeno produtor rural no Brasil, ele não tem um apoio que ele necessita.
e sofre diretamente com a concorrência ou com a ameaça dos grandes produtores. Bacana? Então, essa luta pelo acesso à terra no Brasil, ela é constante, ela é histórica. Nós já tivemos as ligas camponesas, hoje nós temos o movimento dos trabalhadores sem terra, né, o famoso MST, que lutam pelo quê? Por reforma agrária. O que é reforma agrária? É você pegar terras que não estão cumprindo a sua função social, que está prevista na Constituição, ou seja, não estão produzindo, não estão gerando renda, não estão gerando emprego, estão paradas, abandonadas. Você lotear essas terras e distribuir para aqueles que não têm e querem uma terra para trabalhar. Só que não adianta nada, galera, eu pegar, realizar uma reforma agrária se o Estado não estiver presente para auxiliar esse pequeno produtor. Porque não basta ter a terra, eu preciso de financiamento. Preciso de empréstimos a baixos juros para comprar maquinário, para comprar sementes, para cercar minha terra, para criar um sistema de irrigação eficiente, para ter animais de tração, de transporte. Se eu não tenho esse financiamento público ou de bancos privados, mas a baixos juros, o processo não vai para frente. Se eu não tenho o acompanhamento do Estado, gerando, né, processos de capacitação para esse camponês, o trabalho dele também não irá se desenvolver de forma correta. Então não é só necessário uma reforma agrária, é necessário um processo de assistência, de subsídios a esse pequeno produtor rural. Só que no Brasil a gente vê justamente o contrário, né? A assistência, os empréstimos e subsídios são para o grande produtor rural. E aí, nesse processo, novamente, mesmo passando por processos, mesmo que pequenos, de pequenas reformas agrárias, a gente percebe aí que o grande produtor continua eliminando ou absorvendo o pequeno produtor rural por falta de assistência e proteção. Quando a gente olha a região amazônica, também uma região de floresta, a gente vê o desmatamento ocorrendo, áreas ilegais sendo ocupadas e a grilagem aparecendo de novo. Áreas que pertenciam à União sendo ocupadas de forma irregular, indivíduos já portando documentos falsos sobre aquela área. Aí você vê aquela grande quantidade de área, vira tudo pastagem, e você vai ver que tem 10 cabeças de gado. Por que especulação? O cara só está ali esperando aquela terra valorizar para depois vender. Isso é um problema muito grave no Brasil. Quantidade de terras, né, aráveis, terras produtivas que estão paradas ou com uma pequena produção apenas para justificar a sua posse são tremendas. A especulação do valor dessas terras é um problema muito grave no Brasil também. As pessoas lucram com isso. Bacana? Então, meus amores, aqui eu estou mostrando para vocês, aparecendo aqui no fundo, notícias bem recentes, uma de julho, a próxima é de agosto, que geralmente não saem na grande mídia. Né? Aqui nós temos um exemplo de uma empresa que destruiu uma lavoura do MST, Movimento dos Sem Terra, que estavam produzindo os alimentos orgânicos para doação para famílias carentes durante a pandemia. Né? E o outro exemplo que nós temos aqui, né, mais recente ainda, agora em agosto, é a PM, né, a Polícia Militar de Minas Gerais, atacando, destruindo o acampamento da MST, o Quilombo de Campo Grande. Inclusive, eles destruíram uma escola, um centro técnico que eles já haviam construído, a lavoura também. Então, a gente percebe que essa questão da terra no Brasil é tratada com muita violência. Esses trabalhadores sem terra, quando ocupam espaço, começam a produzir, inclusive para doação, são atacados, a polícia entra, vem maquinário, tratores, helicópteros e destroem os seus acampamentos. Bacana? Então, finalizamos aqui. Detalhe importante. Já finalizar, mas detalhe importante. É bom você pesquisar mais sobre o MST, sair notícias contra, notícias favoráveis. O MST é um movimento extremamente correto? Claro que tem suas falhas, tem gente mal intencionada, como tem muita gente bem intencionada. Se você olhar o MST, é um dos maiores produtores de produtos orgânicos da América Latina, o maior produtor de arroz orgânico aqui do Brasil. Então ele tem sua importância, principalmente para alimentar as pessoas. Boa parte dos produtos que você compra, que vão para a sua mesa, que você compra na feira, por exemplo, no mercado, são de pequenos produtores. Né? O agronegócio brasileiro está voltado para onde? Exportação. Bacana, galera? Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.